Graça e paz para você. Vamos pensar em coisas boas? Vamos tirar um tempo para meditar na palavra de Deus? Exatamente, meditar na palavra de Deus, nos ensinamentos verdadeiros para a nossa vida. Talvez você esteja desempregado, nós estamos aqui já no mês de abril, vivendo tempos difíceis, mas a palavra de Deus é a melhor coisa que nós temos para ocupar a nossa mente. No capítulo 1 do livro de Josué, lá no versículo 8, tem uma instrução importante de Deus para Josué. Josué acaba de tomar posse da bênção, que é ficar no lugar de Moisés. Josué era um servo de Moisés que andava todos os dias observando a vida de Moisés, como ele fazia. E quando Moisés partiu, Deus virou para Josué, deu algumas instruções, e no versículo 8 ele diz o seguinte: lembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nele de dia e de noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Então nós temos aqui em Josué, capítulo 1, versículo 8, Josué, capítulo 1, versículo 8, uma dica de sucesso. É claro que muitos vão ouvir, ler ou ver isso e vão dizer, mas ninguém consegue cumprir tudo que está escrito na Bíblia. Concordo. Nós, enquanto estivermos nesse corpo, enquanto nós estivermos neste mundo, rodeados por coisas ruins, por momentos difíceis, realmente nós não conseguiremos fazer tudo o que é bom. A palavra chama isso de perfeição. Então não tem como sermos perfeitos enquanto estivermos nesta matéria. Mas vai chegar um momento onde nós alcançaremos o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aquilo para o qual nós fomos alcançados, que é uma vida eterna, uma vida com Deus para sempre. Só que antes que isso aconteça, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Porque meditando na palavra de Deus, nós teremos sucesso em tudo, possivelmente, porque em tudo você precisa ir para a faculdade, você precisa estudar, você precisa ter uma boa profissão. Isso eu chamo de equilíbrio. Para mim, um ser humano normal, aquele principalmente que diz que acredita em Deus, é que ele tenha uma boa profissão, que ele trabalhe, que ele seja um bom pai, que ela seja uma boa mãe, que nós sejamos exemplos em uma sociedade corrompida, com as suas mentes transformadas para o lado errado. Mas isso é aquele que não acredita em Deus. Mas você que acredita em Deus, o primeiro ponto a observar pode ser esse, Medita na palavra de dia e de noite, para que tenha sucesso, entre tantas outras coisas, Ocupar a mente com coisas boas. De repente a mente anda aí com algum problema, são tantas coisas erradas que se ouvem, as notícias diárias estão todos os dias. Quem liga a televisão já acorda até de manhã, ou vê meio-dia, ou em qualquer momento do dia. Difícil encontrar uma boa notícia, Então, leia e ouça a palavra de Deus, porque é nela que está a boa notícia. Ela é a lei de Deus, e a lei de Deus serve para transformar a nossa mente, serve para tirar as coisas ruins que passam na nossa mente quase todos os dias ou todos os dias e transformar. É o próximo conselho, uma dica de Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida se eu não ouço a voz dele? Mas aí você me fala, como é que eu ouço a voz de Deus? A palavra de Deus dita, falada por homens e mulheres de Deus, ou por pessoas que leem a Bíblia, é a voz de Deus, sendo usada na boca de outras pessoas. Então nós somos representantes de Deus aqui na terra, embaixadores de Deus e de Cristo aqui na terra.
você que acredita. Por isso que quando o primeiro versículo que foi lido, lá está escrito: medita na minha palavra de dia e de noite. Então, se eu meditar nela de dia e de noite, eu vou saber o que Deus tem para mim e vou saber o que Deus tem de melhor para mim. Eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De outra forma, eu não vou saber qual é a vontade de Deus se eu não leio as suas instruções. É exatamente a Bíblia. Para você que é cristão, né? Porque o católico é um cristão, o evangélico é um cristão, muitos outros irmãos aí de denominações N, a base para a sobrevivência real, para a vida verdadeira, é o conhecimento da palavra de Deus, meditar nela de dia e de noite. E no mundo onde nós vivemos, nós precisamos que a nossa mente seja todos os dias transformadas, porque enquanto vem tantas informações erradas, só a palavra de Deus para limpar ou para transformar, né, a nossa mente. Aqui no versículo fala sobre não nos amoldar ao padrão desse mundo. Então o mundo, as pessoas sem conhecimento de Deus, nos dão instruções que têm até uma boa base, né, de vida, mas nós precisamos equilibrar as coisas na leitura da palavra de dia e de noite para sabermos a boa e perfeita, ou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora eu vou te falar de mais um versículo importante para a nossa meditação. Está em Romanos 15, 4, no próprio livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, que diz o seguinte: essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Olha que importante. A Bíblia Sagrada, segundo o que nós aprendemos, o Velho e o Novo Testamento, eles têm aproximadamente 4.000 anos, 6.000 anos. Para mim, que creio nisso, o nosso calendário cristão tem aí aproximadamente 6.000 anos, né? Então, durante todo esse período, a palavra de Deus vem sendo escrita. Então, são muitos registros feitos, porque é exatamente como diz aqui em Romanos. Vamos repetir o versículo? Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Para mantermos a esperança, paciência. Então, são coisas que somente na leitura da palavra, né, nos ensinamentos divinos, onde nós vamos conseguir chegar a esse equilíbrio, né? Ter paciência, ter a nossa mente transformada, não estarmos amoldados ao padrão desse mundo. Em um momento desse, quem sabe eu posso comentar o que é padrão desse mundo, mas aproveite e busque saber, né? Vai estudar, porque eu estou exatamente incentivando você a isso, a estudar, a buscar o conhecimento. Mas por que buscar o conhecimento? Último versículo do dia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Então essa é a nossa meditação de hoje, né? Nós ouvimos sobre Josué 1:8, nós ouvimos sobre Romanos 12:2, nós ouvimos sobre Romanos 15:4 e agora nós ouvimos sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo 3:16, onde ele diz que toda escritura é inspirada por Deus e é útil para nos corrigir, para mostrar o que não está em ordem em nossa vida. Por isso que eu gosto da palavra de Deus. Eu estou aqui no período de treinamento. A questão de ficar aqui na frente da câmera não é a minha ideia. É até porque são coisas que Deus me deu, que eu tenho guardado há muito tempo, e eu estou exatamente fazendo o que eu estou dizendo para você fazer. Meditando no que é bom, ocupando a minha mente com coisas boas e compartilhando com vocês. Que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, use o seu Espírito Santo para guiar você nesse caminho, né? No caminho da leitura da palavra, no caminho de ouvir a palavra, porque mais do que nunca nós precisamos de fé. E a fé vem através de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que você busque realmente todos os dias
Está aí à toa, com a mente desocupada? Ocupe ela. A palavra de Deus são as coisas boas vindas do alto. Creia nisso. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê graça e paz. Eu sou o Marco Antônio, a serviço do Reino de Deus. Termino aqui com essa frase dizendo: o que é a serviço do Reino de Deus? Entre tantas coisas, talvez a principal delas, trabalhar para o Reino de Deus é divulgar a sua palavra. É falar da sua vontade, é falar da vontade de Deus para mim e para você. Jesus te abençoe.